as informações aí do mercado da bola, tá? Vamos lá, em relação a Pedro Raul, tá? O atacante Pedro Raul, que pertence ao Toluca, o Corinthians encaminhou a contratação dele, tá? As duas diretorias estão trocando, né, minuta, né, de contrato, tá? Estão trocando minuta de contrato. E para ver aquela coisa de cláusula, ó, se a cláusula está tudo certo, não está certo, enfim. Eu vou até ler aqui o que a fonte me passou. Ela me disse o seguinte, ó, Samir, os clubes estão trocando as minutas para ver se acertam o texto final do contrato. A tendência é acertar, tá? O que seria quando troca as minutas? É fazer aquilo que deveria ser feito já por exemplo, no caso do Mateuzinho. O Toluca manda a minuta do contrato, o Corinthians manda para o Toluca também, envia para o Toluca, o Toluca envia para o Corinthians e vai analisar as cláusulas, tá? Aí vai para o jurídico. Dando tudo ok, não tem nada de errado aqui, tá tudo certo, enfim, o contrato é assinado entre Corinthians e Pedro Raul, tudo certo, tá? Corinthians já acertou salários, já acertou luvas, ele passa, né, a ser jogador do Corinthians se não tiver nenhum problema aí nas minutas, né, de contrato de ambos os lados, tá bom? Então não vai ter problema nenhum em relação a isso. Aliás, o Pedro Raul, né, chegaria, né, chegando ao Corinthians, chega para ser titular, não tenho dúvidas, tá? Aliás, eu já falei isso para vocês, né, que o Corinthians só avançou no Pedro Raul, tá? Só avançou no Pedro Raul porque o Yuri Alberto não está rendendo, tanto para fazer gols, como também não está rendendo, até na criação das jogadas, como me passaram isso dentro do Corinthians, tá bom? Então não tem como a gente falar isso, tá? Por que o Pedro Raul está vindo? Está vindo para ser titular, porque o Yuri ninguém aguenta mais, tá? Em relação ao Mateuzinho, tá? Eu tenho informação importante também para passar para vocês em relação ao lateral Mateuzinho, tá? Em relação ao Mateuzinho, a bola está com os empresários do jogador, tá certo? O Corinthians enviou uma proposta de 3 milhões de euros para o Flamengo, tá? Para o Flamengo. Uma proposta de 3 milhões de euros para o Flamengo. O Corinthians enviou. Com o Flamengo, o Fabinho Soldado está cuidando de tudo, está à frente, então o Corinthians, informação que eu tenho é que adiantou bem o processo com o Flamengo, principalmente depois da chegada do Fabinho. Ele acabou destravando algumas coisas em relação a essa negociação do Corinthians, tá? Acabou destravando algumas situações e com o Flamengo, né, o Corinthians acredita que o negócio, né, vai andar, vai avançar. Hoje, essa é uma informação exclusiva, tá? Hoje, a negociação Mateuzinho pega mais a questão dos representantes do atleta do que o Flamengo, porque o Corinthians ainda não chegou a um acerto com o Mateuzinho, tá? Em relação a tempo de contrato e salário. Eles ainda não chegaram numa definição. O Corinthians fez a proposta, tá? O Corinthians fez a proposta e agora aguarda aí os representantes do Mateuzinho acertarem, tá? Acertarem ou não, aceitarem ou não a proposta do Corinthians. Então, gente, no caso, Mateuzinho, Corinthians e Flamengo. Fabinho avançou bem nas negociações na parte do Flamengo, mas o Corinthians ainda esbarra na parte dos representantes do atleta.
O Corinthians ainda aguarda uma resposta, uma definição dos representantes do atleta. Ainda não houve acerto entre Corinthians e Mateuzinho, por incrível que pareça. Eu não sei o que mudou, porque o jogador chegou a treinar no Corinthians, né? O jogador chegou a treinar no Corinthians, mas alguma coisa aconteceu no caminho que agora tem um imbróglio entre os representantes do Mateuzinho com o Corinthians. Então, a informação que eu tenho, abre aspas, uma fonte minha, ó, a bola está com os empresários dele, Samir. Tá? Então, a gente vai aguardar, e com relação à parte que cabe ao Flamengo, o Fabinho Soldado, já resolveu bastante, avançou bastante o Corinthians nessa questão, tá bom? Então nós vamos, né, agora aguardar, né, primeiro, né, a resposta dos representantes do Fabinho, né, do Fabinho Soldado, do Mateuzinho, para saber se ele vai aceitar ou não a proposta do Corinthians, e do lado do Flamengo, Fabinho Soldado avançando bastante. No lugar do Pedro Raul, minutas de contrato foram trocadas, tá certinho, assim que tem que agir o Corinthians, cauteloso. O que significa isso? Vamos olhar para ver se não tem nenhuma cláusula absurda. Não tendo nenhuma cláusula absurda, forma de pagamento, tudo. Trocou minuta, tá legal aí, ô Toluca? Ô Toluco, tá legal aí? Tá legal no Corinthians? Beleza, tudo certo, tá? E aí o Corinthians anuncia o jogador Pedro Raul, que vai, por incrível que pareça, hein, velho? Eu não esperava que essa fosse a contratação para o ataque, Pedro Raul. Mas do jeito que andam as coisas, tá? Do jeito que andam as coisas, o Pedro Raul hoje é muito bem-vindo. Danilo Ítalo, boa noite, Samir. Você tem alguma informação desse zagueiro, ponta e meia? Manda um abraço aqui para Santarém. Cara, a informação que eu tenho é que o Corinthians tá atrás de dois atacantes, capacidade de drible, um meio-campista, um zagueiro, tá? E o lateral, né, que é o Mateuzinho. Se não der certo o Mateuzinho, vão tentar outro. É isso, a única coisa que a gente sabe, né? O Mateuzinho, já expliquei para vocês, e o Pedro Raul. E agora o Augusto, né, vai à Europa aí no início do mês, né, para tentar avançar em algumas contratações de jogadores que estão lá na Europa. Não tem nada alinhado, sabe? Nada fechado lá na Europa não, tá, gente? Então a gente tem que ficar atento com isso, tá bom? Vamos ter que aguardar. Salve, salve nação! E aí, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Salve nação corintiana, doido pelo nosso Coringão. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial, meus amigos. É com muita animação, muita alegria que eu confirmo para vocês que o Pedro Raul vai ser o novo atacante, vai ser o novo reforço do Coringão, beleza? Pedro Raul, um ótimo jogador, não é um dos melhores jogadores, um dos melhores atacantes do Brasil, do mundo, assim, mas ele não deixa de ser um bom jogador. Ele tem um bom cabeceio, um jogador alto, ele não é um jogador tão lento assim que nem era o Jô e tal, mas pelo menos é um reforço. Pelo menos é uma nova contratação e a gente tá precisando de mais reforço, a gente tá precisando melhorar o nosso elenco. Inclusive, para algum atacante para ter a sombra lá do Yuri Alberto. Beleza? Então o Pedro Raul vai brigar aí com certeza para ser titular. Com certeza vai ser a sombra aí do Yuri Alberto, né? Porque o Yuri Alberto não tem um jogador assim... Um jogador, não é que seja a altura dele, porque tem garotos da base que estão jogando melhor que o Yuri Alberto, na minha opinião. Porém, tem todo aquele processo, né? O Yuri Alberto que ele valeu muita grana, foi uma transação muito cara pro Corinthians e o Zenit. Então tem tudo isso, né? E o Mateuzinho, gente, o que vocês acham aí? O Corinthians vai contratar ou não o Mateuzinho? Na minha opinião, o Mateuzinho vem, hein? E ele vai ser titular, tá? Ele vai ser titular porque eu tenho certeza que ele vai apresentar um bom futebol, inclusive melhor que o do Fagner. E qual a tua opinião sobre isso? Quero saber a tua opinião como torcedor corintiano, tá? Então se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações.
Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.